era criança e meu pai sempre me incentivou a arte marcial. Meu pai ter praticado karatê, sempre me incentivou, eu e meu irmão mais novo do que eu. E nós conhecemos a capoeira na cidade, uma cidade muito pequena e pouco divulgada a capoeira. Eu lembro que era muito pouco divulgada, mas eu ia treinar com meu irmão. Aí chegava em casa, meu pai falava, mostra o que você aprendeu. E mostrava para ele e ele ficava feliz. Só que pelo preconceito da capoeira não ser bem divulgada, não ser bem explicada, minha família acabou me tirando. Meus parentes falaram, não, a capoeira achou que estava envolvido com espiritualidade, com espiritualismo, essas coisas. Eu, dali da capoeira, nunca mais voltei. Aqui em Bandeirantes, depois de 27 anos, eu vi um desfile da capoeira aqui nossa, na cidade. Eu estava com meu filho tinha 4 anos, estava com 4 anos, eu peguei, olhei e disse, capoeira de Bandeirantes, eu acho que eu vou voltar. E trouxe ele com desculpa que ele queria fazer capoeira. Né? Eu falei assim, meu filhinho quer fazer capoeira, mas ele só tem 4 anos. Não, pode colocar ele na roda. Mas você não quer aquecer junto? Eu falei, eu quero. E naquilo, o mestre, o mestrando, falou assim, mas você pode participar? Eu falei, então eu quero. E ali eu vi que a capoeira estava dentro de mim ainda. A ginga estava dentro de mim, as músicas me veio de novo na memória. Eu falei assim, puxa, a capoeira, ela sempre esteve dentro de mim, mas eu não sabia, foi através daqui. E daí, meu marido fazia outra arte também, estava brincando, né? Brincando de boxe com os outros caras aqui, perto. Aí eu falava para ele, eu estou indo na capoeira, estou levando o nosso filho, o André. Ele falou assim, não, pode continuar indo. Eu falei assim, mas praticamente só tem eu como mulher. Ele falou, não, pode ir, tranquila, confio em você. E sempre vi o respeito dos meninos aqui, dos homens, eu também, a gente se impõe o nosso respeito. E vi que a capoeira fez isso comigo. Aí eu falei para ele, vamos um dia assistir. Ele veio, gostou e ficou. Né? Hoje ele não está aqui porque ele está trabalhando. Ele tentou fazer de tudo para faltar, mas não tinha como. Mas eu vejo assim que ele está se dedicando, está se esforçando. E às vezes a gente discute relação na roda. Sabe? Se a gente quer acertar alguma coisa de casamento, a gente acerta na roda também. Sabe? Fala assim, vamos ver na roda. Porque daqui eu tenho meus mestres que me defendem. Qualquer coisa, tá? Eles aqui. Vamos lá, uma alegria. Alegria? Eu descobri uma nova família. Uma tristeza? Não tenho, sim. Tristeza, não. Capoeira não. A não ser as dores, né? Umas pancadinhas, assim, né? Umas tesouras, alguma coisa. Alegria é quando meu time bate em mim na roda. E uma tristeza? Ele bate. Seu nome? João Marcos. A capoeira para você em termos de disciplina, antes e agora? Eu sempre tive muito problema de comunicação. Tá? Quando eu comecei a capoeira, eu tinha 11 anos. Foi com o professor Pachá, o mestre Pachá. Questão disciplinar, né? Posso dizer, contato com o pessoal, a respeitar os mais graduados, os mais velhos, até o respeito dentro. A gente leva o que a gente aprende dentro da capoeira, fora, né? Respeito os mais graduados, a gente leva respeito aos mais velhos, mais experientes. E hoje posso falar assim, a capoeira realmente me mudou, até a questão do corpo, porque eu acho que eu pesava uns 90 quilos com 11 anos, né? Aí com condicionamento físico e tudo mais, acaba tendo mais confiança, isso no geral. Então você está querendo me dizer que em termos de socialização, vamos dizer assim, foi o que te fez conseguir a socialização de uma maneira mais ampla, mais geral? Com certeza. Seu nome? Renato. A capoeira antes e agora? Quando eu comecei a fazer capoeira, eu não sei porquê, mas antes de eu fazer capoeira, eu e meu irmão sempre ficava brincando em casa, ficava vendo vídeo na internet de capoeira. Daí a gente ficava brincando em casa sem saber nada. E eu fiquei sabendo que lá no bairro onde eu moro, em Jacarezinho, tinha aula de capoeira. Eu fui visitar com o meu mestre, aí eu comecei a fazer capoeira. No começo, o meu corpo, a vergonha que eu tinha, a gente ia fazer apresentação assim em colégio, as coisas. Eu ficava com vergonha de jogar, de tocar um berimbau.
aí eu adoro jogar assim em público, hoje já tenho bem menos vergonha, em termos que nem ele falou, para se comunicar com os outros, eu já estou bem mais livre, assim, e é isso. Uma alegria. Quando eu fui um batizado que me marcou mesmo, foi um evento de capoeira, eu sempre tive vontade de dar aula para criança especial. E eu vi um vídeo na internet de uma pessoa que não tinha as duas pernas e vi ela jogando capoeira, vi uma pessoa com síndrome de Down jogando capoeira, e para mim foi muito significante porque eu tenho o sonho de levar capoeira para esse tipo de pessoa. Uma tristeza. Dentro da capoeira, assim, pra mim sempre foi superação. Eu nunca teve uma tristeza assim que chegou a me marcar. Sempre eu passei pelos obstáculos, sempre aprendi com meu mestre a passar pelos obstáculos. E assim, pra mim não tem uma tristeza assim que... A capoeira na sua vida antes e agora? A capoeira na minha vida tem uma história, assim, bem bacana. Como eu estava falando com o mestre Siga hoje, comentando com ele ali agora, eu ouvia falar da capoeira. A capoeira era feita numa academia na ponta da cidade, e eu morava na outra ponta da cidade. E lá na ponta da cidade, lá eu ouvi falar do mestre Siga. Tem capoeira, mestre Siga, capoeira lá embaixo na academia e tal. E naquela época eu nunca sonhava em fazer capoeira. Não pensava em capoeira, não, capoeira. Aí depois de muitos anos, estou eu aqui, no meio de grandes mestres, de grandes homens, participando de uma coisa bonita que é a capoeira. Então a capoeira para mim é tudo. Como eu já disse hoje, eu tenho um problema de rim, faço hemodiálise, mas esse problema é só isso, não me atrapalha em nada, e tenho muito orgulho de fazer parte dessa família aqui. Uma tristeza. Eu vou dizer, dentro da capoeira nenhuma. Dentro da capoeira não tem nenhuma tristeza. Uma alegria. Alegria? Fazer parte disso aqui, fazer parte dessa família, com esses amigos aqui, fazer parte da capoeira. A capoeira antes e agora na sua vida? Para mim, a capoeira, quando eu comecei a fazer capoeira, né, o meu irmão ele veio da cidade de Curitiba, né, ele já era um professor de capoeira na época, e eu sempre gostava de jogar bola, fazer essas coisas assim. Aí ele chegou, trouxe a capoeira perto de mim, né, e ele me passou várias movimentações, aí eu acabei gostando da capoeira e procurei a capoeira para minha vida, né? E através dele a gente fez uma promessa que um dia, né, a gente ia cantar e jogar na roda de capoeira, né? E aí fui treinando, praticando capoeira, fui correndo atrás, sofri muito para fazer capoeira, pagava mensalidade, pagava ônibus, transporte, fiz de tudo, né? Só que infelizmente a gente não pôde cumprir essa promessa, por quê? Porque ele faleceu, né, infelizmente, né? Mas hoje eu tenho meu filho, tenho meu aluno, né, estagiário, que a gente sai para as rodas de capoeira, a gente joga muito capoeira. Eu tenho certeza, quando ele estiver, ele está me vendo, ele está junto comigo, né? É isso aí. Uma alegria. Uma alegria é quando eu saio para as rodas de capoeira aí e vejo a nossa família tudo reunida, jogando aquela capoeira bonita e mostrando o valor que a nossa capoeira tem. Uma tristeza. Uma tristeza é quando a gente vai para eventos de capoeira e vê os capoeiristas se pegando na roda, praticamente mostrando, né, porque mostra que, como que eu digo? A marginalização do esporte. Isso, exatamente. Então a capoeira fica mal vista, né? Quando um capoeirista briga na roda, então essa é a minha tristeza, né? Uma curiosidade minha. Qual a sensação que você tem quando você gira em cima do próprio eixo? É a sensação de superação, de poder ter uma superação comigo mesmo, porque
Porque quando eu comecei a treinar capoeira, eu fui desacreditado. Então, quando eu comecei a querer ou não, a pessoa que eu comecei a treinar capoeira me desacreditou. Porque eu tinha um problema na coluna e eu não podia ter uma mobilidade com a minha coluna. Aí ele foi passado para mim o seguinte: deixa de treinar capoeira. Só que eu pensei diferente. Eu falei, por que deixar de treinar capoeira se eu gosto da capoeira? Eu vou insistir e vou aprender os movimentos que eu via. Por isso aí, todo capoeirista que... Geralmente o pessoal entra na capoeira pensando em aprender mortal, né? Só que com o tempo você vê que capoeira não é só isso. Capoeira não é só você aprender a dar um salto mortal. Capoeira é você aprender a respeitar o seu colega, aprender, claro, eu acho que todo capoeirista pensa em estar aprendendo acrobacia. É o lado da capoeira que eu mais gosto. Então, por ter sido desacreditado, é uma satisfação muito enorme, e às vezes de até você estar fazendo um movimento perigoso, que as pessoas assim, acham impossível de estar sendo feito no chão, e você conseguir fazer esse movimento, dá uma alegria enorme de escutar o grito da galera. Então aí que dá vontade de você querer pular mais e aprender cada vez coisas novas. É uma alegria. A alegria é poder saber que eu já passei por onde muitos alunos, igual o Roberto, passou hoje. Então a gente sente, quando a gente vê a alegria dele, chorar na roda. Eu já chorei muitas vezes na roda, tenho certeza que os mestres, os alunos ainda vão passar por isso. Então a alegria é você poder graduar um aluno e sentir a energia que você pôde passar para ele durante esses anos. Então isso é muito importante, não só para mim, mas para todos os capoeiristas. Uma tristeza. Tristeza, eu acho que todo mestre, professor, independente, tem essa tristeza. É de você ensinar um aluno durante vários anos e esse aluno te deixar na mão e parar de treinar capoeira, você saber que ele tem um potencial enorme na capoeira e mesmo você indo atrás deles, às vezes ele se perde e você não pode resgatar ele. Então essa é a tristeza de todos os mestres na capoeira. É a perda de um aluno às vezes para as drogas, para más companhias, independente disso. E a gente tenta resgatar e não conseguir resgatar esse aluno. Então isso é uma tristeza enorme para todos. Entendeu? Bom, aqui o nosso estilo de capoeira é o estilo Capitães de Areia, tá? É uma capoeira regional, tá? Nós não passamos a capoeira Angola, tá? Mas como todo grupo de capoeira que não tem a capoeira Angola, ele tem que passar o básico também da Angola, tá? Passamos disciplina, né, os alunos. A nossa capoeira ela é baseada na escravidão. Então, como o senhor acompanhou hoje ali no batizado, contada a história da nossa capoeira nas nossas graduações de capoeira. Então, cada aluno conta um pouquinho da nossa história da capoeira. É isso. Uma alegria, mestre. Uma alegria ver os meus alunos subindo de graduação, pegando as graduações, igual aconteceu hoje, chorar, por isso que a gente chora não nesse caso de tristeza, mas chorar de alegria, e ver que eles estão se aproximando cada vez mais perto da minha graduação. Minha vontade é ver todo mundo com uma corda branca aqui dentro de um dia, né? É impossível, né, mas a minha alegria maior seria ver todo mundo aqui formado, meus alunos. Uma tristeza. Uma tristeza? A tristeza seria mesmo o que o mestrando disse, ele vê às vezes você perder os alunos ali da gente, que você leva 8, 10 anos com você, perder às vezes até pelas drogas. Isso é uma tristeza grande. Disciplina na capoeira, a partir do momento que a pessoa entra a fazer a capoeira, já é passado para ele quem é o instrutor, quem é o professor, quem é o mestre, como ele deve agir com essas pessoas. A partir, vamos supor, tem uma roda de capoeira, eu estava conversando com o mestre Sica. Às vezes você está jogando, 2 mestres, eu Pachá, eu mestre Pachá, eu mestre Sica. O aluno vai e corta, entendeu? Então isso já é passado para o aluno. O mestre de capoeira, ele joga o tempo que ele quiser na roda, porque ele tem a graduação de mestre. Então é muitos anos para conquistar aquilo. Então, e tem que ter esse respeito com o mestre, com o instrutor, com o professor. Então não só assim como darem o direcionamento, não dizer o que é certo, o que é errado, obviamente quem vai escolher é ele, né? Por isso que existe o livre-arbítrio. Mas a capoeira tem esse tipo de segmento, esse tipo de ideologia. Pelo menos eu acho que todo mundo é assim, né? Os formatos, os mestres.
eu e mestrando, nós pegamos muito no pé dos nossos alunos. Às vezes um aluno nosso, ele some da academia, vamos supor. Aí eu mestrando já chama ele, vê que ele está andando assim com o pessoal meio estranho, o pessoal que gosta de, no caso, fumar, de beber e tal, e essa pessoa não é acostumada a fazer isso. Aí eu mestrando já chamamos ele do lado e falou, eu sei que você não é de fumar, não é de beber, o que está acontecendo? Você sumiu da academia, mestre, não sei o que. Aí ele começa a se desculpar, aí você traz ele de volta. Muitas das vezes, igual o mestrando falou, dá até uma tristeza na gente que a gente não consegue trazer ele de volta, mas dentro da capoeira existe isso sim. A gente querer corrigir o aluno para ele não entrar no mundo das drogas, não entrar no mundo das bebidas, entendeu? Para ele seguir um caminho correto. Não que a gente vá fazer tudo certo, né? Mas a gente tenta levar o aluno para o melhor caminho. Eu lembro de várias vezes, minha mãe, de conversar com o professor que começa a baixar hoje, que eu ia mal na escola, ou assim, não respeitava meu pai, minha mãe, meus irmãos, ou qualquer outra pessoa da minha família. Às vezes não havia o respeito que eu tinha, às vezes, dentro da capoeira, como mestre, às vezes tinha em outra residência e eu não tinha isso dentro de casa. Eu lembro de várias vezes minha mãe indo lá para o professor, que eu respeitava, sempre respeitei, conversar comigo para dar essa direção, levar essa disciplina que eu tinha dentro da academia para dentro da minha casa. Isso que eu falei, que eu tinha mais ou menos 11 anos, um pouco menos. Então, na época de rebeldia ali, aborrecência, eu lembro muito disso. Às vezes não respeitava os professores na escola e respeitava o professor na academia. E eles iam pedir para o professor fazer essa orientação para respeitar dentro de casa. Tudo. E muito do que eu sou hoje, tanto na parte social, na parte empresarial, eu lembro muito disso, né? Já veio, quando veio a pergunta, me veio essa lembrança na hora. Para mim foi fundamental, cara, a capoeira para mim. Eu conheci a capoeira muito cedo, eu tinha 7, 8 anos de idade. Na minha época a capoeira não era tão evoluída que nem hoje, era uma coisa meio marginal na época, a pessoa tinha muito preconceito. Mas na formação de caráter minha, cara, que eu aprendi com o meu mestre, com meus mestres, eu tive mais de um mestre, me ajudou muito, cara, na minha formação, assim, porque eu fui um menino que fui criado na rua, eu era um menino que era criado na rua, eu morei na rua, e através da capoeira eu consegui conquistar várias amizades, eu conquistei vários objetivos na minha vida, que era de ter uma família, construir uma família, que era de ter uma casa, meu carro, entendeu? Que era de ser uma pessoa respeitada na sociedade, porque até então, quando eu não estava na capoeira, a gente tinha um complexo de inferioridade, a gente se sentia inferior às pessoas. Eu era criado na rua e achava que todo mundo podia, eu não podia nada, que eu não tinha espaço para mim. E através da capoeira me libertou das drogas também, que eu fui dependente das drogas também. Eu comecei a usar droga muito cedo, com 13 anos de idade. E aí, quando eu aprofundei realmente na capoeira, através dos conselhos do meu mestre, meu primeiro professor também, aí eu fui se distanciando das drogas, cara, e fui traçando um objetivo. Aí o meu professor sempre falava: você quer dar aula, você quer ser professor? Então você tem que vir nos treinos, tem que se dedicar. A capoeira vai te levar você muito além do que você pode imaginar. E foi onde que eu foquei na capoeira. Às vezes deixei até de estudar, entendeu? Para mim, eu queria realmente ser professor. Até então, eu fui o primeiro formado do meu mestre. Não existia outro formado. A gente tinha uma galera, foram vários alunos que treinou, mas o único que não existiu fui eu, assim, porque eu precisava de alguma coisa para me agarrar, e alguma coisa que me desse esperança. E a capoeira me deu essa esperança. E eu me agarrei nela. E através dela, assim, meu caráter, na minha formação pessoal, assim, foi muito importante. Porque eu conquistei várias amizades, né? Eu viajei para vários estados brasileiros, tive a oportunidade de viajar até para fora do país. Tudo isso eu devo à capoeira. Todas as minhas conquistas, não só financeiramente, mas até família, eu consegui através da capoeira. Você fez uma pergunta aí, como é que é a capoeira, assim, por causa do corpo e tal. Realmente a capoeira ajuda.
Foi assim que eu conheci a melhor pessoa da minha vida. Que hoje não está mais comigo, né, cara? Mas foi através da capoeira que eu conheci a minha pessoa mais maravilhosa do mundo. Eu devo isso tudo à capoeira, eu devo minha vida à capoeira. Eu respiro a capoeira é a minha filosofia de vida. Uma alegria. Dentro da capoeira, cara, a minha maior alegria, minha maior emoção foi em 1996, onde eu conheci 2 mestres famosos. Tive a oportunidade de conhecer hoje, os 2 já faleceram, mas grandes nomes da capoeira de São Paulo, pioneiro da capoeira de São Paulo, que era o presidente da ABRACAP, que é a Associação Brasileira de Capoeira, que é o Paulo Gomes, no qual tive a oportunidade de conhecer. Depois fiz um contato com o mestre Sica e eu fiz um curso de capoeira com ele. E nesse mesmo encontro, que era um encontro internacional, eu tive, eu tive a alegria, cara, de jogar capoeira com o finado também, o grande malandro da capoeira do Rio de Janeiro, que é o mestre Leopoldina. Eu tive essa prioridade, cara, de jogar capoeira com ele, e a Rede Globo, o SBT, tudo filmando num grande evento lá em Foz do Iguaçu. Então isso me marcou muito, assim, cara. Ele cantou uma música pra mim, uma ladainha no pé da roda. E engraçado que tinha vários mestres, assim, e eu tava lá atrás, que eu era apenas um instrutor, né? Mas tinha tido uma roda de rua, e ali na roda de rua teve uns atritos comigo, eu vim embora triste. E o mestre é um sábio, ele percebeu isso, eu tinha viajado longe. Aí tinha uma filona, assim, tinha uns 20 mestres, assim, eu estava lá mais por último, que era instrutor, né? Aí ele estava agachado, assim, ele agachou no pé da roda, ele fez assim, apontou e chamou. Aí os caras, não vem não. Aí ele falou assim, é você, daí eu? Ele falou, você? Eu falei, não é eu não. Aí ele falou assim, é você, vem menino. Daí eu fui, ele cantou uma ladainha para mim, eu joguei capoeira, então, finado, Leopoldina, uma grande emoção para mim conhecer esses 2 grandes mestres. Um pioneiro em São Paulo e outro pioneiro no Rio de Janeiro, os melhores capoeiristas de todos os tempos. Uma tristeza. Cara, uma tristeza é quando eu me desliguei do meu mestre, né, cara? Que eu passei a vida inteira treinando com o meu mestre era de Londrina. Eu ia treinar lá, às vezes ia de moto, debaixo de chuva. Eu ia com a minha esposa, que essa pessoa maravilhosa que eu conheci na capoeira, minha esposa, que hoje não está comigo, mas eu tenho fé que um dia ela vai voltar, que eu amo ela demais. E a gente ia de moto, cara, debaixo de chuva, enfrentando caminhão, e a gente ia tudo por amor da capoeira, do nosso grupo, né, cara? E não era muito respeitado. Aí quando você chega uma hora que você tem que seguir seus ideais, né, cara, seus princípios, suas ideias, né? Você se torna mestre e você quer ter seu trabalho, né, cara? Você quer ter sua metodologia de ensino, né, cara? E aí quando eu me desliguei do meu mestre, a minha tristeza, cara, é essa, porque daí ele não aceitou muito, né? Ao invés de ele ficar contente, porque eu sou uma raiz dele, né? Eu aprendi tudo com ele, estava lá, hoje tenho um grande trabalho na região toda aí, e ele não aceitou muito, cara, então ele ficou contra mim, ele me considerou um inimigo, né? Então isso para mim é uma tristeza, porque é meu mestre, nunca vou negar, eu considero ele meu mestre, até hoje não tenho nada contra ele, eu amo ele demais, tudo que eu sou na capoeira eu devo a ele, pelos ensinamentos, alegrias, tristezas, tudo eu devo a ele. Isso é uma grande tristeza, que eu gostaria de poder abraçar ele, de ir na casa dele, de sentar, de conversar com ele, ó mestre, fazendo um trabalho assim, o que o senhor acha? De pedir opinião, porque eu sou mestre, mas acima de mim tem meu mestre, né, cara? E hoje eu não posso fazer isso, né, cara? Mas graças a Deus tem uns amigos aí que a gente está sempre se aconselhando. A minha tristeza hoje, dentro da capoeira, é essa, de não poder abraçar meu mestre, não poder falar com ele. Eu enxergo a capoeira como uma arte complexa. Ela é música, ela é instrumento, ela é alegria, ela é essa amizade, essa família que está aqui hoje, né? E definindo a capoeira nada mais é, como nós falamos na nossa apresentação, a arte dos escravos e essa liberdade, porque ela surgiu justamente em decorrência do fato da escravidão, né?
E é bacana também que se diga que a capoeira, na verdade, ela tem um lado místico, embora ela não é uma religião, percebe? Ela tem todo um miticismo, mas ela não é religião. E ela nasceu, ela foi criada em detrimento de um sentimento de liberdade. Era um povo oprimido pelo sistema que queria existir como gente. Daí, como eles não tinham acesso à arma de fogo, era um povo primitivo para isso, através do próprio corpo eles procuraram uma forma de se libertar, porque eles queriam existir como gente, como pessoa. Isso seria mais ou menos a essência da capoeira. Na realidade, a capoeira ela permite que nós possamos fazer uma integração com pessoas distintas, pessoas diferentes. Tem aqui os mestres, né, e eles podem dizer até melhor do que eu, que eles não passaram por isso. Dentro da capoeira, passa várias pessoas que têm cultura diferente, que têm um modo de vida diferenciado, uma cultura diferenciada. Mas quando chega na capoeira, a capoeira ela tem um lado disciplinar. Existem dentro da capoeira preceitos e que devem ser seguidos. Então o que acontece? Às vezes, uma pessoa ela é rebelde dentro da própria casa e quando chega na capoeira, ela é moldada pelo mestre, ela tem esse poder do mestre, como nós já tivemos depoimento. Né? Mas, infelizmente, outras pessoas não conseguem aderir isso. Né? E aí aquele lado da tristeza, que muitas vezes o mestre, porque a nossa função como mestre de capoeira, somos educadores. Nós queremos que a capoeira ela seja preservada da melhor forma possível. Porque os grandes mestres, como o mestre Bimba Castinha, então eles sempre colocaram a capoeira como formação de elemento humano, de pessoas. Porque para nós, o simples jogar capoeira, perna para lá para cá, não simboliza nada, mas tem todo um ritual, toda uma cultura e todo um respeito que deve ser preservado. Então a intenção é sempre formar elemento humano, pessoas. Né? Então, isso é de fundamental importância para a capoeira. Uma alegria, mestre Sica. A minha família, minhas filhas, inclusive, uma delas está aqui, né? Minha família é a minha alegria. Uma tristeza. Uma tristeza, a minha ideia se coaduna com as dos mestres, né? Porque eles também sentiram uma tristeza quando eles viram que eles estavam diante de um aluno e de repente esse aluno teve um desvio, mas não para um lado negativo. Porque a intenção, na realidade, nós como educadores, é importante que se diga isso, não é formar um aluno que ele seja um outro mestre de capoeira, que ele seja mas que ele seja uma pessoa muito bem, e que ele passe pela capoeira e que ele realmente adquira, absorva aquele lado positivo da capoeira. Porque, infelizmente, como o mestre Pachá disse, na época que ele começou a capoeira, era realmente um pouquinho discriminado. Não era como hoje. As pessoas viam a capoeira por um lado negativo. Era coisa de vadio, de vagabundo, colocava a capoeira como se fosse uma religião. Né? E, então era uma coisa meio difícil, era meio complicado. Mas hoje não, hoje nós vemos que as pessoas sabem que na realidade a capoeira é arte, é esporte, é cultura. Né? Considerado hoje um patrimônio histórico-cultural. Então, capoeira é uma riqueza muito grande. Né? E essa alegria, essa família que você está vendo aqui, e que eu sinto honrado de fazer parte dela. E digo mais, ela fez parte da minha educação, porque, se me permite, eu era uma pessoa muito bebida, assim, sabe? E eu não tinha eu não era uma pessoa muito sociável. Eu sempre ficava nos campos, eu não tinha esse poder de comunicação que tem hoje. Mas a capoeira, ela me deu uma diretriz, né? Além de ela me dar essa diretriz, ela me trouxe também o respeito, a consideração das pessoas, que eu acho isso muito importante, né? Digo também, e eu quero aproveitar essa oportunidade e agradecer também, nos meus dois últimos anos, nos últimos anos de Direito, eu fui convidado para ser estagiário do Ministério Público, então agradeço, pai de camarada, Ministério Público, né? E depois também, depois da formação, né? Eu também fui convidado para ser conciliador, fui nomeado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e sou conciliador também. E eu devo tudo isso à capoeira. Eu devo à capoeira, tudo isso. Essas conquistas, essas coisas maravilhosas. Porque ela ajudou eu ter essa sensibilidade, né, de pacificação. A capoeira ajudou também no sentido de trabalhar esse lado
nervoso, esse lado, eu era muito agressivo. E a capoeira não, a capoeira ela me ensinou a cair, a levantar, a ter disciplina, a saber que tem o momento certo para as coisas acontecerem. Então eu agradeço muito a capoeira. Eu acho que se for falar da capoeira, o que ela fez na minha vida, eu vou ficar aqui a noite inteira falando. Ela fez muitas coisas maravilhosas. Então, resumindo, o que eu sou hoje, eu agradeço a capoeira. Obrigado, senhores. Eu agradeço a atenção de todos, ter segurado, vocês já são 1h da manhã. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Isso. Então, tendo esse evento que teve hoje aí, contar com a presença de todos aí, muitos alunos pegaram graduação de surpresa aí, muitos não estão aqui hoje, que agora, né, foram vários graduados embora, então se a gente soubesse que teria esse bate-papo aí, a gente teria juntado todos os graduados, né, que seria bem mais interessante, mas do jeito que o jogo saiu, deu certo, espero que vocês tenham gostado, né? Isso aí. Um grande axé para todos! Axé! É motivo de muita alegria estar aqui novamente com vocês para participarmos juntos aí de uma confraternização, jogar capoeira, esse clima de harmonia, de amizade, isso é capoeira, né? Digo sempre que é muito prazer falar sobre a capoeira, é maravilhoso. E é sempre bom estar presente nesse ambiente que, eu digo, a minha vida foi a capoeira. Então, parte da minha educação foi dentro da capoeira. Impressionante, muito bom, me orgulho muito dela. E digo que ela contribuiu muito para a minha vida e para a vida de muitas pessoas. Podem ter certeza disso. Bom, eu quero dizer ao mestrando, Juninho, quero parabenizá-lo pelo trabalho belíssimo que vem promovendo aqui na cidade de Bandeirantes. Quero parabenizar também o mestrando Sérgio, né, que também fez um trabalho lá em Edirá, belíssimo trabalho, tivemos boa referência, isso nos orgulha muito, isso é muito prazeroso. E também, hoje eu tive contato com o prefeito municipal de Cambará, e ele mandou um abraço, um axé para todos vocês, porque ele também foi capoeirista. Quero agradecer pelo apoio que ele está dando em Cambará em relação a essa atividade, não só a capoeira, mas como as modalidades esportivas de forma geral. Isso é muito importante, né? Além da saúde, educação, eu acho que o esporte, a cultura, isso é de fundamental importância para a nossa sociedade. Então isso é muito importante. Mais uma vez, quero agradecer essa honra de estar com vocês aqui e digo aos senhores, inclusive acho que tem uma aluna aqui que me conhece, acho que desde a época que pegou a primeira graduação e vem me cumprimentar agora. Fiquei muito feliz, né? E digo que conheço cada um dos senhores e tive esse privilégio. Meu amigo aqui, ó, foi a padrinha de casamento do Neto Pará, né? Grande capoeirista hoje daí, né? Mestrando também, nós tivemos a oportunidade de ser um aluno também em uma certa época. Enfim, digo aos senhores que hoje é motivo de muita alegria, de muito orgulho estar aqui. E vejo que os senhores são pessoas responsáveis e que fazem um belíssimo trabalho em honra o nome e a imagem da capoeira. Isso para nós, que somos defensores dessa modalidade, é motivo de muita alegria. Meu muito obrigado.
Meu corpo inteiro não pode parar. Eu sou mandingueiro de lá da Bahia. Axé, capoeira, salve a banda.